Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma. Não vai ser aula de geografia, vai ser correção e comentários, né, das questões aí do vestibular da Unicamp. Algumas, né, que nem são de geografia, mas tinham geografia, né, no seu enunciado. Eu peguei aqui essa versão de prova, que é a QX, tá? Então vamos lá. Eu achei bem legal essa prova da Unicamp, toca em um monte de temas atuais, né? E a geografia estava presente, né, em várias questões. Então, aqui está a prova de português, né? Uhum. Eu achei bem legal essa questão aqui que trouxe, né, o Krenak, o Ailton Krenak, que é um pensador, filósofo indígena. Se vocês não conhecem, vão procurar aí conhecer, né? Tem um vídeo muito legal do Krenak na Constituição, tem participação recente aí do Krenak no Roda Viva, né? Então ele é uma personalidade aí que deve ser conhecida. Essa questão dos indígenas, né, apareceu em algumas questões aqui de interpretação de texto, né? É, também, né, um outro tema de geografia que apareceu nas questões de interpretação de texto, é essa questão, né, das pessoas durante a pandemia saírem das grandes cidades e irem para o campo, né, buscando aí uma vida melhor em cidades menores ou mesmo no campo, né, comprando ali chácara, por exemplo, na área rural, né? Isso não aconteceu só na Bahia, né? Aqui em São Paulo aconteceu muito. Meus alunos de São Roque, né? Acho que conseguem falar muito bem sobre isso. Aqui do ladinho, né, teve uma outra questão, né, sobre fique online, seja marginal, seja herói, que eu achei também bem legal. Aqui discussão de cultura, né, as questões de matemática usando, né, vacina, né, também achei bem legal. Aqui na questão 12, né, tinha também, ó, sobre as diferenças de significado, mas é a interpretação de texto aqui, tá? Aqui, ó, prova de matemática tinha várias coisas de epidemia, pandemia, vacina, né? Achei bem legal aí, bem atual. E na prova de matemática caiu um evento desse ano, né? Eles usaram o navio que ficou encalhado lá no canal de Suez, né? Como mote aí para fazer uma questão sobre ângulo, metros, enfim, eu não sei fazer isso, né? Eu sou professor de geografia, mas eu achei muito legal, né? A matemática trazer aí um tema de geografia. É, Aqui o tal do cringe também foi um dos assuntos desse ano, né, na prova de inglês. Ah, isso daqui é bem legal. Essa questão aqui 26, né, que relaciona os trabalhos essenciais com os não essenciais com base numa pesquisa aí. E depois, né, uma crítica que um humorista ali fez. É bem legal. É prova de inglês, né? Então era só traduzir, né? Mas promove aí a reflexão. A gente discute bastante sobre trabalho nas aulas de geografia, né? Então é bem atual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, né, de população LGBTQIA+, e mais, né? Não há mais. Tendo gaslighting, também é bem legal, né? E aqui, ó, tem um texto, né? Também na prova de inglês sobre a questão palestina, né? Onde a pessoa tinha que interpretar o texto aqui, né? E responder as questões. Aí eu acho que vem a prova de química
E dentro da prova de química, eu achei algumas coisas que a gente fala em geografia. Por exemplo, a questão 37, né? A gente fala bastante de pegada de carbono, né? Quantidade aí de gás carbônico que é emitida na nossa vida, né? Nas nossas atividades. Mas tem duas aqui que eu separei na prova de química, que elas são interpretação de texto, né? E envolve conhecimento aí de geografia. Essa questão 38, vamos começar por ela. Eu acho que eu fiz aqui numa formatação melhor. Deixa eu voltar aqui. Então, a questão 38, vocês já viram aqui a resposta que eu acho que é, né? Letra A. O crescente interesse em combustíveis renováveis, derivados tanto da cana-de-açúcar quanto da cana-de-energia, tem impulsionado os estudos no sentido de permitir o maior aproveitamento desses dois tipos de cana na produção de bioetanol de primeira e de segunda geração, sendo esse último combustível produzido a partir de fibras presentes na cana. Qual que é a ideia? Né? Por muito tempo a gente fermentava a cana, né, o açúcar ali da cana e produzia álcool. Né? Hoje tem se desenvolvido, né, a pesquisa está caminhando para o etanol de celulose, né, que produziria álcool, né, a partir de toda a planta. Né? Então, ele seria uma revolução dentro da revolução que foi o etanol, porque permitiria, né, uma maior produção de energia. E aí tem aqui, né, em Simpósio Brasileiro sobre Bioetanol e Biorefino, realizado em 2017, foram apresentados dados relativos à produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar e cana-de-energia. Um pequeno extrato desses dados encontra-se na tabela a seguir. Então tem aqui, ó, cana-de-açúcar, cana-de-energia. Percebam algumas coisas. Cana-de-energia tem maior teor de fibra. E, portanto, né, ó, massa de fibra em toneladas por hectare, 45 toneladas por hectare. Cana-de-açúcar, teor de açúcar, né? A cana-de-açúcar tem maior teor de açúcar, mas mesmo assim, né, em porcentagem, se a gente for olhar em toneladas de açúcar por hectare, a cana-de-energia ganha, tá? Então, comparando-se os dados, pode-se concluir que a vantagem da cana-de-energia em relação à cana-de-açúcar reside na maior produção de bioetanol de primeira e de segunda geração, e o aumento maior se dá na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base a produtividade de por hectare. Né? Que assim, mesmo que a porcentagem aqui de açúcar seja menor, ela vai produzir mais em toneladas, né? Então ela vai ser mais eficiente, tá? E não vai ser no da primeira geração, como está na letra D, tá? E as outras era só uma de cada. Outra que eu tirei ali da prova de química é a questão 39. Questão 39 tem aqui interpretação de gráfico, né? Os benefícios da reciclagem são consideráveis e se situam para além de uma sensação de realização pessoal, advinda de uma responsável deposição de embalagens e demais produtos plásticos separados do restante do lixo. A figura a seguir registra o consumo e o destino de materiais plásticos nos Estados Unidos da América, o que não é muito diferente de outros locais ao redor do mundo. Então tem aqui o gráfico, né, ele está mostrando, né, o consumo de plástico aumentou pra caramba de 1960 até 2020. E aí, ó, a quantidade de plástico que vai parar nos aterros sanitários, ela é enorme e continuou crescendo. Mesmo tendo crescido aí outras alternativas, como a combustão para gerar energia ou a reciclagem. Mas essas duas cresceram menos, né, do que mandar aí o plástico para o aterro sanitário. E a que eu acho que é a certa é a letra B, né? Assim como o percentual de plásticos que vai para... deixa eu ler a pergunta, senão fica meio sem sentido. De acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando.
assim como o percentual de plásticos que vai para aterros sanitários, pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem de queima. A letra A, mas o percentual de plásticos que vai para aterros sanitários vem diminuindo. O gráfico não mostra isso. Mas a quantidade de plástico que vai para aterros sanitários vem diminuindo. Também não mostra isso. Assim como a quantidade de plástico que vai para os aterros sanitários é, de acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando, assim como a quantidade de plásticos que vai para aterros sanitários, mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem e queima, né? Aqui faltou um menor, né? Eu acredito, né, que essa daqui está mais certa por causa desse menorzinho aqui. Questão 41. Essa questão ela dá um nó na cabeça. A Unicamp adora questões sobre a linha internacional da data, né? Eu já vi nos vestibulares da Unicamp umas 2 ou 3. Tá? Então, a pessoa que faz a prova ali é um fã da linha internacional da data, deve passar o Réveillon na linha internacional da data num cruzeiro. Linha Internacional de Mudança de Data é uma linha imaginária posicionada próxima ao meridiano de 180 graus ou diametralmente oposta ao meridiano de Greenwich, cortando o Oceano Pacífico. Uma característica dessa linha está na sua forma irregular, o que evita que um país tenha a mesma hora e dias diferentes, conforme ilustra a figura a seguir. Então, a linha internacional da data ela passa nesse lugar onde não tem nenhum país aí de grande destaque econômico, político, né? E ela tem esse formato tortinho justamente para evitar, né, pegar, por exemplo, território da Rússia ou Alasca, que é território dos Estados Unidos. Lembrem-se que o dia ele começa no leste, tá? Ou seja, vai começar aqui ó, nessa parte da Ásia, né? Ó, Japão, terra do sol nascente, tá? E aí ele pergunta o seguinte: a partir da leitura do enunciado e da análise da ilustração, podemos concluir que, né? Eu coloquei aqui a letra B. Cruzeiros turísticos podem antecipar a comemoração de Réveillon ao cruzar a linha internacional das datas no dia 30 de dezembro. Opa, acabei de perceber uma coisa aqui, né? Acho que seria a noite do dia 31 de dezembro, né? Desde que esse deslocamento se dê no sentido oeste. Mas enfim, né? Vamos fazer com o que a gente tem aqui. Por que tem que ser para o oeste? Ela tem que estar desse lado da linha internacional da data e vir para cá. Ah, professor, mas não fica no leste, o sol não nasce. Então, essa é a dificuldade da questão, né? Como a gente associa que o sol nasce no leste, a resposta primeira que viria à nossa cabeça seria cruzar a linha internacional da data no sentido leste. Mas não, né? Você está indo para o começo. Então, eu teria que cortar aqui no sentido, né? Em relação à linha internacional da data, você vai para o lado esquerdo dela, que seria oeste, tá? Agora eu fiquei meio curioso aqui com esse 30, né? Será que eles vão anular a questão por causa do 30? Não, não sei. Continuando, questão 42. Questão 42 me deixou com dúvida, né? Então, eu vou comentar aqui as alternativas e aí, né, vamos aguardar o gabarito oficial. A posição latitudinal do continente africano faz com que ocorra uma diversidade de biomas. Os mapas a seguir indicam a localização e extensão de 4 biomas com características distintas. Então tem aqui o bioma número 1,
Ó, notem que é 4 biomas e, portanto, cada alternativa é sobre um desses biomas. A partir do exposto e dos seus conhecimentos sobre os fatores abióticos e bióticos dos biomas africanos, assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó, bioma 1, letra A. Bioma 1 corresponde a formações florestais de baixa latitude. Beleza. Apresentam baixa diversidade vegetal. Não. Predomínio de coníferas. Não. Tá. Letra B. O bioma 2 abarca as formações mediterrâneas, desenvolvida em solos férteis, com climas com verão úmido e inverno seco. Na verdade, no clima mediterrâneo é o contrário, né? O verão é seco e o inverno é úmido. E caducifólias são da floresta temperada, né? Letra C. Bioma 3 representa as áreas de desertos que apresentam espécies xerófilas associadas a 2 fatores: corrente marítima fria, que dificulta a evaporação da água do mar, e zona de alta pressão nas médias latitudes formadas por ciclone. A C, eu vi em alguns lugares, né, alguns professores colocando a C como correta. Mas o que me incomodou na letra C foi o mapa. Aqui o mapa ele está destacando, né, um pedaço aqui que é do Sahel, né? Embora tenha aqui deserto nessa pontinha aqui do chifre da África. Deixa eu abrir aqui o Google Earth, fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então a imagem ela está destacando bem aqui, ó, essa faixa que seria a transição do deserto, né, para a savana, que é o que a gente chama de Sahel, né, onde fica aqueles países mais pobres do continente africano. Então eu não gostei do mapa, me incomodou aí esse mapa. Eu até ó, procurei aqui, ó, Sahel mapa, né? Se abrir aqui, ó, qualquer um, aquele pedacinho, né, aquela faixa primeira aqui que está destacada é do Sahel. Ele pega depois uma área aqui de deserto, né, na Somália, mas ali está destacando o Sahel. E aqui, ó, no mapa do Saara, ó, o Saara é todo norte. Então eu fiquei incomodado com isso, né? Mas talvez seja a pegadinha aí da questão. E a 4, né? Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu fui na letra D, mas ela também tá errada, né? O bioma 4 engloba formações savânicas localizadas entre a floresta e deserto. Até aqui, beleza. Ocorre em solos hidromórficos. Solo hidromórfico é de lugar que é alagado, né? Não é o caso da savana, tá? Então, o problema aqui está no hidromórfico. Então, 42, esperemos aí o gabarito oficial. Questão 43, né? Do Chile. Essa foi uma das surpresas, né? Eu sempre falo para meus alunos que toda prova tem uma questão que ela é difícil, que é sobre algo que a gente não fala, né? Quando eu dou aula de Chile, eu falo da cordilheira, falo da atividade econômica, né? Mas eu não localizo isso no território do Chile, né? Pelo menos eu não costumo fazer isso, né? Agora eu vou fazer. Mas, enfim, né? Aquela questãozinha que pega todo mundo meio que de surpresa. Na economia do Chile, entre outros aspectos, destacam-se a indústria vitivinícola, né, agrícola, pesqueira, mineira. Houve um ciclo muito forte de exportação de matérias-primas que produziu um grande crescimento econômico no chamado milagre chileno, a partir dos anos 90. Segundo o Banco Mundial, o paradoxo foi o aumento brutal da desigualdade. As consequências surgiram em 2019 com protestos sociais que culminaram com uma Assembleia Constituinte para rever a Constituição vigente, ainda um resquício do período da ditadura.
Sobre a formação socioespacial chilena, é correto afirmar que, né? Letra D. Extrai cobre do deserto do Atacama, né? Tem até um time de futebol que veio jogar na Libertadores, Cobressal, né? Se vocês procurarem aí na internet o estádio do Cobressal, né? Ele fica no meio do deserto. Aqui, ó. Bem, voltando aqui, então ela vai extrair cobre do Atacama e pratica a salmonicultura mais ao sul ali, né, onde as águas são mais frias, né? Isso acaba favorecendo a criação aí de salmões. Conta com uma economia bastante centrada no mercado e privatizações foram generalizadas. As outras, né? Bauxita no Chile fica meio esquisita. Cobre na Patagônia também fica meio esquisito, né? Ouro do Atacama também soa meio esquisita, né? Eu não conheço nesse nível aí de recursos minerais do Chile, né? Sei que o Chile é um grande produtor de cobre, de salitre, né? Como recursos minerais, até guano em algumas ilhas, mas esses outros minerais eles fogem aí daquilo que eu conheço. Questão 44. Interpretação de gráfico. Brasil, evolução da participação relativa das exportações por valor agregado. Então, olha aqui, né? Semi-manufaturado fica na mesma. Né? O que é semi-manufaturado? Aquilo que passou por um processo de fabricação, é uma peça, um componente de alguma coisa, uma matéria-prima já pré-processada. E aí o Brasil diminuiu a sua exportação de produtos manufaturados, industrializados, e aumentou ao longo do tempo a sua exportação de matéria-prima, né, produto básico, commodities, né? O gráfico anterior indica a tendência de reprimarização, ou seja, a gente exportava produto industrializado do setor secundário, agora a gente está se reprimarizando, ou seja, voltando ao setor primário. Processo esse derivado do que está na letra C, da maior participação de commodities na pauta exportadora, paralelamente ao declínio da exportação de produtos industrializados, né? Não tem declínio na produção e exportação de commodities, né? A gente está sentindo isso no supermercado, por exemplo. Crescimento do mercado interno para produtos industrializados de maior valor agregado, também não, né? Estamos numa crise brava. Estagnação da pauta exportadora de produtos semi-manufaturados em virtude do crescimento. Não. Né? A relação aqui das commodities se relaciona com o setor ali de manufaturados. Questão 45. Mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas ou outras formas de habitação precária. População urbana vivendo em habitações precárias e favelas, né? Então mostra aqui a quantidade, né? Notem que China, Índia, Nigéria, né, são os países aí com maior quantidade de pessoas vivendo em habitações precárias, mas quando a gente vai olhar isso em porcentagem, né, não é tão relativo assim, né? Isso acontece porque China e Índia são os países mais populosos do mundo. Tá? E aí, olhando a porcentagem, né, na África subsaariana é onde a porcentagem é maior, ó, 60 a 90% da população, né? Pra caramba. Então, com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinale a alternativa correta. Letra A. Né? Já dá para matar de cara. Em grande parte dos países da África subsaariana, mais de 60% da população vive em favelas ou habitações precárias. Problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na divisão internacional do trabalho, ou seja, né, produtos básicos, né, exploração aí ao longo do tempo, guerra, conflito, tudo isso que beneficia o mundo rico. Tá?
As outras, né? Na América Latina, entre 5 a 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias, o que deixou de ser um problema social. Não. C. A forte desaceleração da urbanização na China e na Índia, associada a políticas públicas, tem levado a administração. Não teve desaceleração, esses países continuam se urbanizando, né? Teve agora uma construtora que recentemente faliu, né, lá na China, quebrou, sei lá, pediu concordata, mas a expansão urbana ela continua, tá? A habitação precária não se coloca como uma questão social importante no Oriente Médio, uma vez que há volumosos investimentos em políticas públicas é, para o setor da habitação, financiados com recursos obtidos da exploração do petróleo. Eu acredito que aqui no Oriente Médio é pequenininho, tem a ver com esses recursos, mas tem a ver também com o fato dessas populações serem também, né, diminutas, tá? Mas eu acredito aqui, eu vou na letra A. 46, né? Essa questão acho que já estava na prova de história, né? Mas eu gostei dela e vou falar um pouquinho dela, que também toca num outro tema, né? O Unicamp sempre toca em muitos temas aí ligados à sociedade de maneira geral, questões sociais aí importantes. Os quilombos, espaços da resistência e da insurgência negra, desde a sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento ao sistema escravocrata. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos, que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades, os conflitos têm como elemento central os territórios tensionados por interesses ilegítimos, inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que atualmente existem no território brasileiro aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam o sentimento de pertença a um grupo e a um lugar. Estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Sobre a demarcação e titulação das terras quilombolas no Brasil, é correto afirmar que teve início com a Constituição de 88. Lei de terra foi para excluir os caras disso, né? A gente tem uma questão racial aí muito forte, uma desigualdade racial muito grande, e talvez reconhecer essas terras seja um primeiro passo. Por que não é a letra D? Constituição de 88, na década passada, por meio de políticas públicas, foi finalizada a demarcação e titulação de territórios quilombolas rurais. Não, ainda tem muita treta, muita coisa para ser resolvida. É a letra B de bola, tá? E sobre isso, né, se vocês tiverem curiosidade, procurem, né, saber alguma coisa sobre a base militar de Alcântara, no Maranhão. Né, no terreno ali que foi cedido para os Estados Unidos, tem uma área quilombola ali que tá. Ninguém sabe o que fazer com aquilo. Né? Enfim, né? Na verdade, assim, ninguém sabe, não. Né? Tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição, tem que dar essa terra para as pessoas. Mas o governo brasileiro, por motivos variados aí, né, não o faz. Questão 47. Serra do Mar se estende paralelamente ao litoral por cerca de 1.500 quilômetros, desde o vale do rio Itajaí até a região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Trata-se de um conjunto de escarpas controladas por falhas e com graus diferenciados de dissecação que finaliza o Planalto Atlântico, na linha de costa com um horst. A configuração da Serra do Mar pode ser observada em dois perfis a seguir nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nossa, eu vi essa prova, eu vi aqui Rio Camburi, eu lembrei que eu já fui para a praia de Camburizinho, é linda, que saudade de ir para a praia. Bem, e aqui, né, outro aqui da Serra da Bocaina. Bem, a partir dos seus conhecimentos sobre aspectos geológicos e geomorfológicos da Serra do Mar, indique a alternativa correta. Né? Então, aqui, ó, letra C.
né? Antes de ler a C, eu vou ler A. Serra do Mar é formada predominantemente por áreas falhadas compostas por rocha basáltica. Não, não teve erupção vulcânica ali. Serra do Mar é formada por rochas sedimentares que apresentam em sua estrutura falhas e fraturas. Não é rocha sedimentar, né? Letra C. Serra do Mar originou-se com a ruptura das placas tectônicas sul-americana e africana, no momento que os continentes começaram a se separar, que ocasionou um conjunto de blocos falhados, soerguidos e rebaixados, formando ilhas, pois os grabens foram recobertos pela água do mar. É essa. E a letra D, Serra do Mar tem sua gênese associada a processos similares com a Cordilheira dos Andes. Não, não teve choque de placas tectônicas, teve separação de placas tectônicas. Questão 48. Pouco a pouco, a noção de governança toma o lugar da categoria soberania. Deixa eu tomar um gole d'água. Tornada antiquada e desvalorizada segundo os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais financeiros globais. Sobre os conceitos de governança e soberania, podemos afirmar que letra A, são sinônimos. Não, o texto não está falando isso. Letra B, legislações indiretas que beneficiam determinados interesses da importância da... Meu, tá viajando aqui. Na letra D, implicam cogovernanças privada-pública. Também não está falando isso no texto, né? O texto ele está relacionando as duas coisas, né? Como o significado de um, o significado do outro, principalmente para quem é liberal aí, ou neoliberal. Né? Os dois termos são contraditórios na medida em que representam interesses opostos, de um lado, interesses públicos nacionais e de outro, as exigências do processo de globalização. Opa. E acabou! Deixa eu só voltar aqui na prova. Então, a última que eu comentei foi aqui a 48. Daqui já começa a questão de história, né? Falando de peste, também super atual, né? Aqui também. Ah, eu vi uma outra questão. Paraná, paraná. Não. Aqui. Essa do lado, terra plana, né? Bem legal também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, LGBTQIA+, a mais, né? E depois vem física aqui, daí não é para mim, sinto muito. Ah, biologia. Biologia, eu vi uma questão aqui, ó, sobre fogo no Pantanal. Ela vai mais para aspectos que os alunos não veem em geografia, né? Vai ver em biologia, mas é um assunto de geografia, né? A gente também fala disso, né? Falou bastante disso esse ano nas aulas de geografia. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.